Olá, seja muito bem-vindo ao Franco Conecta Pod. Aqui é o seu canal, o seu lugar de conexão com o mercado condominial. Eu sou a Roberta Budi, apresentadora desse podcast, e hoje a minha garota prodígio vai chegar ainda, eu tenho certeza. A Larissa está chegando por aí, ficou presa no trânsito, mas como a gente tem tempo e um assunto muito importante para trazer aqui para vocês hoje, a gente começou o podcast recebendo o nosso professor querido, Danilo Prazer. Está aqui de volta, Danilo, para falar sobre Setembro Amarelo. É um tema muito delicado e precisa ser tratado com muita atenção, não é isso, Danilo? Exatamente. É um tema muito delicado, muito sério, que corta, que atravessa todas as populações, todos os perfis. Não existe classe social, não existe questões etárias. Né? A gente tem aí uma questão que é nacional e implica a todos, todas as idades, né? E é importante que todos se sensibilizem para essa situação. E a gente está aqui para bater um papo de maneira tranquila, né? Ao mesmo tempo, né? Informativo, né? E também com um certo peso de seriedade, né? Para que as pessoas possam entender e poder compartilhar, né? A ideia, né? Do que a gente vai compartilhar de aprendizado aqui. É isso. Mais uma vez estamos falando de saúde mental, né? No episódio anterior a gente falou de NR1, que está muito ligado a esse tema, né? A gente sabe que não existe uma escala. Muitas vezes famílias são pegas de surpresa, né? Infelizmente, né? Em tragédias ocasionadas pelo suicídio, mas a gente sabe que a atenção é a palavra-chave para esse assunto, não é isso, Danilo? Exato. A gente sempre conversa muito nas palestras, nos eventos, quando nós, enquanto psicólogos, somos chamados para a ideia da escuta, né? Para a ideia de estar para o outro, a ideia de que geralmente as pessoas fortes são fortes e não precisam também ter atenção. Até mesmo no outro episódio a gente fez a frase, né? Quem cuida de quem cuida. Todos nós temos aquela pessoa na família que é mais solícita, que está sempre mais né, com atividades. Por que não acalentá-la, conversá-la, né? E também buscar sempre termos conversas difíceis. As famílias precisam ter conversas também difíceis, né? Os pais, de alguma maneira, hoje, de geral, né, estão meio que deixando sob responsabilidade da escola ou através de outros mecanismos que não estão mais permitindo, não estão se permitindo aqueles encontros importantes, né, para sentir um ao outro e permitir para os adolescentes, as crianças, se colocarem, né, e até mesmo hoje, nem deixar chegar esse assunto. E né? Hoje, Danilo, tem a rede social, né? Que é um dos pontos, um dos tópicos que ela veio para o bem, né? Mas, ao mesmo tempo, principalmente falando aí de crianças e adolescentes que têm acesso à rede social, né? E que na rede social a gente só põe o palco, ninguém põe os bastidores. Então, a vida não é tão bela assim. Eu acho que você trouxe uns números aí sobre crianças e adolescentes, não trouxe? Exatamente essa questão das redes sociais, eu queria compartilhar contigo, até tinha falado por alto em outro momento, né? Que eu fico muito surpreso. Grupos que existem, né, na dark web ou no submundo da internet, e hoje em dia, através de redes sociais como a X ou o Telegram, né, os adolescentes utilizam para escrachar e banalizar uma situação que é um assunto muito sério. Eu mesmo, pessoalmente, junto com um grupo de alunos da disciplina, né, de existencial humanista, nós estávamos discutindo como que a gente podia tentar ajudar de fato, pessoas que pedem ajuda através daqueles mecanismos. Que nós tínhamos lá pessoas, né, falando que estavam com pensamentos suicidas, postando no X e pedindo ajuda. E as pessoas, né, no meio da internet, com uma visão tanto perversa, ao invés de ajudá-las com uma palavra, né, com um apoio, elas ajudavam em ideias de como incentivar a se suicidar. Onde está a humanidade? Exatamente, né? É um grau de perversidade, ou então talvez um grau de... As pessoas acham que não vão ser punidas, né, ou identificadas, né, e de maneira escrachada e extremamente irresponsável. Irresponsáveis, eu acho que essa é a palavra, irresponsável. A gente chegou a fazer com os alunos denúncia ao Ministério Público, isso é muito recente, de fato, e nós não tivemos ainda a resposta para ver o quanto grave é. Com relação aos números, né, que a gente estava aqui comentando,
O próprio índice de suicídios mundial, hoje em dia, corresponde a 1,4% da população, são os dados da OMS, né, do ano atual. E isso trazendo para a questão de alerta que a OMS fez junto com essa questão da porcentagem, é a ideia de uma faixa específica da população, faixa etária, entre 15 a 29 anos. São pessoas, dentro dos estudos deles, que estão mais propícias, né, a terem essa situação, né, pensamentos suicidas, enfim. A gente entende que são fases da vida, né, que o ser humano está, né, passando por mudanças, e se você não tem o apoio da família, as conversas de apoio, né, ou alguém que possa lhe amparar, a pessoa se sente sozinha e naturalmente sozinho. Esse seria um dos motivos, né? Nós entendemos que são várias as questões, vários motivos. Eu ouvi uma campainha aí, hein? Eu acho que a Larissa chegou! Olá. Lari, a nossa garota prodígio chegou. A gente estava aqui num assunto sério. E é muito sério. De equilíbrio emocional? Não, a gente já adentrou nos números aqui. Eu tô desequilibrada. Tá, né? Veio trânsito dirigindo. O que acontece? Olha só, a Lari, quando eu conheci a Larissa, ela tinha carteira, mas ela não dirigia. E aí agora a Lari é a motorista, né? Exatamente. Comprou um carro e botou a cara e foi. Vencendo meu medo, é isso. Vencendo seus desafios. Mas hoje meu medo, ele me desestabilizou. Hoje eu me perdi aí pelas ruas do Rio de Janeiro e foi difícil. O Waze não funcionou, a gente teve que usar o quê? A memória. Caramba. Como é que vai, pra onde E hoje aconteceram várias coisas, né? Meu celular deu pane, eu não conseguia falar com você, né? A gente estava nos bastidores já fazendo um podcast. Pois é. E aí eu falei, vamos entrar, vamos gravar pra gente começar a falar. O que a gente fez aqui? A gente está falando de números, está falando de uma forma geral, né? A ideia era trazer a importância desse mês de setembro, que é o mês de Setembro Amarelo. Tem história sobre Tem. por que setembro? Sim. Tem, eu queria só aproveitar a deixa da nossa visita que chegou agora aqui, da nossa visita não, da nossa protagonista que chegou aqui, né, com relação ao medo, que é muito oportuno, né? A gente tende a falar muito de medo, das emoções, dos sentimentos, e é legal a gente saber diferenciar, né? O medo, ele é uma emoção, assim como outras emoções que a gente estuda, todo mundo deve ter lembrado do divertidamente, né? Sim, maravilhoso. A gente tem lá as emoções que vão maturando. Né? E as emoções todos nós temos iguais, nós somos seres humanos e elas acontecem, né, de maneira biológica, de maneira fisiológica. O medo é algo importante, que te traz cautela, né, te traz mais, né, preocupação com a sua segurança, preocupação com os outros, e isso é importante. O problema é o sentimento que pode estar sendo gerado aí no ato, né, de estar ao volante. Né? Se o medo te provoca mais insegurança, né, e te traz outras questões que te atrapalham, aí é importante, de repente, você começar a fazer primeiros caminhos menores e você vai dominando. Só né? que ela Exatamente. Começou com caminhos... Ela falou que ia ficar um tempo... Veio da linha amarela, menina. Não, agora. Ela falou assim, por um tempo eu vou ficar só em Niterói. Só que em Niterói, logo depois ela pegou a ponte e veio. É que eu falei assim, gente, o trânsito daqui vai ser o trânsito de qualquer lugar do mundo, não é isso? É isso, então vamos. Lari, você é demais. Não, é maravilhoso, porque ela desafiou o medo dela. Falou, medo, você não vai me parar, eu vou e vou. Exato. E tá dando certo, né, Tá dando Lari? certo. Que bom. De vez em quando, é igual a vida, a gente não tem os percalços, a gente não tem... Mas a gente só aprende fazendo, ó. A gente só aprende a fazer podcast fazendo. A gente só aprende a falar em público, falando em público, né? E a gente só aprende a dirigir dirigindo, gente. Não tem outro jeito. Exato. Uma das questões que eu tinha guardado para falar mais para o final, né, de dicas, é você aprender a rir de si mesmo. Sim. Né? E certamente você vai passar por esse episódio na sua vida, que é pegar a ponte em Niterói sem querer pegar para Niterói. Já aconteceu comigo. Eu pois tive que dar uma volta exato. Horrível. E todo mundo vai e volta, paga o pedágio. Cara, que ódio. Não, eu vou te falar, comigo vai ser o inverso, porque eu sou de Niterói, então o caminho de chegar à ponte, ok. Mas o que eu pego errado? A Brasil. Aí desce pra Brasil, vai embora. O que eu pego errado? A Brasil, eu não queria ir pra Bem-vindo a São Brasil, Paulo, eu né? queria ir pro centro. Maravilha. Eu achei maravilhoso também essa chegada da Lari, porque é um assunto sério, né, gente? Então, a gente começou falando aqui de números muito fortes. Só pra Lari ficar na mesma página, vamos repetir os números? Olha isso, Lari. A gente tá falando de crianças e adolescentes até 29 anos, né? Isso. Entre 15 e 29 anos, foi o alerta da OMS com relação à grande probabilidade dessa faixa etária, né, de estarem mais propícios à questão, né, de pensamentos suicidas ou alto índice de depressão. Né? Naturalmente,
Na sociedade, a gente fala muito, né, do ser humano na faixa dos 40 anos, tanto homens quanto mulheres, né, que é uma fase de mudança, né, uma fase que a pessoa se questiona muito sobre propósito de vida, né, se questiona muito sobre... Larissa não sabe o que é isso, ela ainda tem 30. Mas está numa fase de mudança grande, ela está aí, ó, ela tá responsável por quase 1 tonelada em movimento, né? O carro é isso. Mais um dado para o seu medo aí. Mas é que ela pula etapas. A Larissa, ela tem 21 condomínios. Você imagina, uma menina de 30 anos, assim, óbvio que ela tem toda uma carreira no condominial para que ela possa estar administrando. Né? Sem medo. Então, o que é um carro para Larissa, né? Não tem como. E aí, vamos então trazer a ideia do Setembro Amarelo. Por que o mês de setembro é o meu mês do meu aniversário? Eu tenho essa dúvida, eu não sei por quê. Setembro Amarelo, na verdade, aconteceu no mês de setembro. Uma família norte-americana, eles tinham, eles são extremamente abastados. O filho deles, na visão deles, tinha tudo. Né, era um rapaz já adulto, com carros e automóveis, e ele amava um automóvel amarelo, né, que era referência na cidade, para onde ele andava, e dentro de um momento ele se mata com um carro, né, e a família fica em choque, a cidade toda não entende, era uma pessoa extremamente comunicativa, alegre, né, com um perfil muito parecido com como a gente vê em casos, né, onde a pessoa dá os sinais, mas de maneira muito disfarçada, ou até mesmo o excesso de sinais nesse sentido. Mas, enfim, a família acabou buscando, em homenagem a ele, distribuindo na cidade, durante o período do luto, do mês de setembro, os laços, né, que é o ícone principal, e por conta do automóvel acabou criando a cor do amarelo, né, que depois se encaixou perfeitamente, como nós temos a ideia, né, de cada mês, né, trabalhar um tema importante para a saúde pública, e acabou ficando Setembro Amarelo. Né? Em outra vertente, nós temos no Brasil o Conselho Federal de Medicina, que apoia, que é o órgão responsável, né, pela validação da campanha, mas já existe todo um debate. O CRP, por outro lado, né, outros órgãos discutem a não necessidade de ser um mês inteiro de campanha. Né? Não relativizando ou diminuindo a importância, mas eles acham que seria mais impactante se nós fizéssemos em um dia, uma força muito maior, exato, e ao mesmo tempo banalizaria menos. Existem sim, a gente acompanha, né, você vê, e é o grande risco que o CFP fala, né, dessa banalização, né, do risco de pessoas que não estão preparadas para ajudar, atrapalharem ao ponto de, né, enfim, empurrarem a pessoa do precipício, né, numa analogia. E tem palavras-chave, né, que de repente pessoas que não estão preparadas, elas usam em determinado momento e ainda machucam mais e levam a pessoa a acreditar que a vida dela não tem valor. Exatamente. Mais do que a gente falar frases, né, se a pessoa está na dúvida ou, na verdade, quer ajudar, busque uma capacitação, né, para, de fato, né, trabalhar com um assunto sério desse, né, ou então não fale. O grande poder neste momento é a escuta ativa, é ouvir. Ouvir de frente, ouvir abraçando, né? Ouvir apreciando e ajudando, apoiando, entendendo que a dor da pessoa, não diminuindo a dor. Né? E não sabe o que falar, abraça, pessoal. Né? A gente fala muito na aula de psicologia, né, o poder, a alquimia do abraço. Né? A gente tem lá a dopamina, todos os hormônios que surgem a partir de um abraço. São quantos minutos do abraço que começa? Tem isso, não tem? Eu sou uma pessoa, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa muito comunicativa, né, Roberta? Quem me conhece sabe que eu sou muito comunicativa, mas em relação à minha emoção e ao meu pessoal, eu sou completamente reservada. E você não sabe dizer quando eu tô feliz, quando eu tô triste, porque eu sou sempre brincalhona, eu sou sempre carinhosa. Eu também sou um pouco assim, sabia? Você não consegue perceber. Então, dificilmente eu vou estar passando por uma situação e eu vou me abrir com alguém. Mas quando eu não tô bem e as pessoas que me conhecem conseguem perceber um sinalzinho, eu não posso ser abraçada, porque eu desmonto. O abraço, ele libera todas as minhas emoções, de choro, de ansiedade mesmo. Eu lembro do evento Mulheres que Comunicam, que você participou. Exatamente. A gente fez uma dinâmica lá, foi até uma aluna da Estácio, colega de turma, ela fez uma dinâmica, ela é consteladora, fez uma dinâmica. A Larissa, quando eu olhei, eu estava no palco, e quando eu olhei a Larissa, eu não tinha o que fazer, ela estava... Em prantos.
E aí as pessoas queriam abraçar, ela ficava eu evitando, afastava porque verdade. eu não conseguiria sair daquele momento se eu tivesse contato. Sim. E não é um choro de tristeza, né? É um choro de autoconhecimento, Exato. né? De sentir as emoções. É o meu desabafo naquele momento, vamos dizer assim. Na verdade, isso é algo positivo. Né? Essa catarse sentimental que a gente tem, na verdade, as pessoas não conseguem colocar para fora e aí somatizam, né? Ou então começam a pensar, poxa, eu não tenho com quem, né, desabafar, de fato. Você, pelo que comentou, é uma opção sua. Você prefere, né, ficar mais quietinha. E essa catarse, se as pessoas não fazem, né, não buscam através da arte, através da música, através, né, de um amigo, através de um terapeuta, a pessoa acaba somatizando e aí vem a bola de neve, vem os problemas. Não, e o próprio corpo responde, né? Sim. O corpo dá sinais. Eu, mais uma vez, trazendo, porque é um assunto muito sensível, eu vivenciei muito essa questão, eu tive um episódio de suicídio muito próximo a mim também. E em 2021, eu perdi uma pessoa muito querida, que era uma tia minha, perdi naquele momento de pandemia, e deixou 2 filhos, e eu assumi a guarda dos filhos dela, são meus filhos hoje. E eu tive que abraçar muitas coisas naquele momento, e eu não vivenciei o luto de uma pessoa que era muito importante para mim. E o meu corpo pagou naquele momento. Eu tive uma alopécia gigantesca, eu fiquei com um buraco na minha cabeça. Eu tinha hematomas pelo corpo todo, que eu não bati em nada, eu não... Então, assim, o nosso corpo, ele responde. Mas existia uma consciência tua, os médicos faziam uma relação, né, a essa situação. Sim, existia, né? Eu só consegui sair desse quadro, e por ter essa minha personalidade ser mais reservada, o processo, obviamente, isso é uma evolução minha. Eu sei que um dia, eu sei que é necessário, a terapia ela é importante, sim. Eu acho que deveria ser uma obrigação para todos, mas eu tenho uma dificuldade com terapia. E eu já venci diversas metodologias e diversas, né, formas diferentes, mas eu tenho resistência com terapia. Porque não é gostosinho, né? Então, não é. naquele momento que me tirou... Que é gostosa não tá funcionando. Não é que aquela que vai lá... E é sempre quando chega nesse momento que eu vou embora. Mas é normal. Isso é normal. Chama hieratologia, né? Os psicólogos, eles fazem atividades, né, para tentar, de maneira disfarçada, fazer com que você cave, né, o que a gente chama abrir gavetas. Né? E de vez em quando o paciente sinaliza que não quer abrir aquela gaveta, a gente tem que respeitar. No entanto, né, você está lá 1 ano, 2 anos de sessão e tal, e aí o terapeuta vai tentar clivagem. Ele já sabe que aquela gaveta está fechada, ele vai chegar de uma outra forma. Exatamente. E esse trauma, não, até semana que vem, e não liga nem nada, é o pior paciente, que ele não aparece mais e não dá a chance da gente tentar questionar. Mas eu vou te falar uma coisa. Tenta voltar em qual foi o episódio que fez você se despedir. É exatamente ali que mora a cerejinha para você retomar. Mas eu sei qual é esse episódio e é Conta pra gente. Que chega nesse... Não consigo. Neste momento. Não consigo. Não, tô brincando. Quem sabe? Neste momento é o índice de audiência. Bom, gente, a gente não vai nem brincar aqui que vai deixar pro final, porque esse assunto aí é da Lari, né, Lari? Mas é importante. Sim, claro. Voltando àquele episódio ali, eu precisei de muita ajuda para sair dessa situação. E eu precisei entrar, assim, naquele momento, num acompanhamento médico. Eu precisei tomar medicações. Não tenho vergonha nenhuma de falar disso, porque é um conjunto. Uma fase, né? É a terapia, é a medicação. O exercício físico me ajudou muito também naquele momento. Procurar coisas que me divertiam, me faziam rir. Eu só consegui sair daquele episódio e entender que eu não podia engolir um luto, guardar um luto, eu precisava viver o luto, foi com esse conjunto, né, de pessoas, de profissionais que estavam ali. E a gente estava nos bastidores falando sobre isso, né? Acontece alguma coisa na vida da pessoa para ela entrar numa depressão e existe uma escala, né? Se você não sai dessa depressão, isso em algum momento pode vir a acontecer, né? Exatamente. A falta de cuidado, a falta de tratamento, de acompanhamento. Assim como a gente tem, né, a relação da ansiedade com a depressão, com o burnout, como a gente falou no outro episódio, né, existe também exatamente esse processo voltado para o suicídio. Né? A gente tem outros mecanismos mentais que fazem a pessoa, né, enxergar isso como alternativa,
né? E aí são múltiplos motivos, né? A gente não consegue encontrar ainda padrões relacionados. Não adianta nem te perguntar assim, quais são os padrões, porque são os mais inesperados. Exato. Cada pessoa é individual. Exatamente, né? Exatamente. E, na verdade, assim, a gente precisa estar sempre muito atento, né? E principalmente não diminuir, né? Um pedido de ajuda. Muitas vezes uma fala em sala de aula, né? Uma maneira como a gente aborda um assunto, né? Trabalhar com psicologia, a gente está constantemente, talvez a gente nunca saiba quantas pessoas na vida a gente já salvou. Né? Gente, eu adoro ele, porque quando ele fala trabalhar com psicologia, ele já aponta para mim. Claro, estava conversando nos bastidores, não, porque a sua filha com uma mãe psicóloga, eu já estou me achando, né, nesse processo. Certeza, com certeza. Mas eu tenho certeza que, assim, eu não estou formada, não posso atuar, mas eu trabalhei como mentora há muitos anos de mulheres, né? Então, eu sei que eu fui ferramenta e ajudei em vários processos. Eu tinha uma escola de negócios, só para contextualizar, uma escola de negócios para confeiteiros artesanais. A maioria eram mulheres. E mulheres que largaram o emprego para ficar com os filhos. Ou seja, elas abriram mão da independência para cuidar dos filhos. Em algum momento, né? Muitas vieram para mim com depressão. E elas se curaram através do empreendedorismo, né? Óbvio que tinha casos que era realmente, não era um terapêutico, vamos colocar assim, né? A pessoa começa a fazer ali um doce, começa a vender, as pessoas elogiam pelo que faz. Né, do externo, Então era muito terapêutico. E o que acontecia? Conforme ela ia evoluindo, a gente ia aplicando ali técnicas para ela vender mais, para ela desenvolver mais o negócio dela, e ela ia se motivando com aquilo. Então, assim, a gente acaba entendendo como funciona a mente humana, né? E foi isso que me trouxe a psicologia. Exatamente. E é um passo, né? Os grupos terapêuticos, eles exatamente não têm um profissional responsável, geralmente são pessoas que entendem um pouquinho, né, daquela ocasião, o que fez aquele grupo se juntar, junto com outras pessoas que estão passando pelo problema. E aí existe o compartilhamento de boas práticas, né? É o mesmo grupo dos alcoólicos anônimos, né? Ou narcóticos e outras questões, né? Onde pessoas já se curaram, vão compartilhar com as ideias, as suas práticas com as pessoas que estão passando pelo problema. Quando esses grupos, teoricamente, se tornam mais complexos, aí é necessidade de chegar um psicólogo, um psicanalista para ajudar nesse suporte. Daí os grupos se tornam psicoterapêuticos, porque passam a ter, né, um profissional para dar esse suporte à presença. Senão, naturalmente, as boas práticas, né, os padrinhos, né, a gente chama essa ideia de quem já passou pelo problema, solucionar, o que muitas vezes também vai ser inédito para essa pessoa. O fato dela ter passado pelo problema vai trazer para ela serenidade e compartilhando, né, a maneira como ela resolveu, ela vai ajudar a pessoa a encontrar a maneira dela resolver. Né? Não existe uma fórmula, né, independente de qual seja o problema. E aí você trouxe a ideia do empreendedorismo, mas principalmente acho que a questão artesanal. Sim, né, e ela esquece, bolo, né, os pensamentos, ela está ali muito focada. Exatamente. Início, meio e fim, ela começa a fazer um doce, ela, né, termina. Então, eu sentia muito isso. As mulheres ganhavam vida fazendo aquilo. Exatamente. E foi isso que por muitos anos me fez continuar esse processo, né? E aí eu só realmente parei porque eu tive que voltar para Franco. Mas, assim, eu amo trabalhar com mulheres. E hoje a gente vai para a sala de aula na faculdade, tem muitas mulheres que vão para ali porque elas foram curadas através da terapia e elas querem ajudar outras pessoas a se curar também. Perfeito. Né? Essa da ajudar, de novo, é sempre bom chamar a atenção, né? A gente se coloca à disposição para ajudar e a melhor maneira de se ajudar é escutar. Né? Nem sempre o que funcionou conosco vai funcionar com a outra pessoa, pode até ser o oposto. Né? Você tem questões de classes sociais, né? São N, como a gente falou, recortes que podem atrapalhar. Então, é realmente estar na escuta, estar disponível. E o grande segredo da gente conseguir fazer em sessões singulares, únicas, menores possíveis. Como você falou, a ideia do bolo, né, dividido em 3 aspectos. Né, trazendo a ideia do grupo terapêutico dos narcóticos, né, dos alcoólicos anônimos, eles lá fazem exercícios onde eles comemoram o dia que não beberam. 2 dias, 3 dias. Verdade. Eles nunca dizem, nunca mais beberei. Né, eles vão comemorando cada dia que não bebem. Né, e assim vão ganhando força.
porque é muito mais humano entender dessa maneira. E aí, você trazendo isso para a questão do suicídio, né? A ideia não é que a gente tenha, né, um dia sem pensar no suicídio e tal, mas a ideia de que você tem ali a pessoa parada e pode fazer. O que pode ser feito hoje para você não ficar com esse pensamento, exatamente, né, repetitivo. E aí, pensando em quem está em depressão, a pessoa em depressão não quer fazer nada. E aí E aí volta aquele papo do propósito de vida. Sim. Né? É uma pergunta que a gente faz em sala de aula e de vez em quando os alunos fazem aquela carinha de cachorro que não entendeu do dono, né? Mas é porque é a sensação de nunca terem sido perguntados. Olhar para dentro, né? E eu falo para eles, gente, levem para suas famílias, para seus núcleos, conversem com seus filhos, mesmo de 6 anos de idade. Conversem, criem uma cultura de discutir sobre propósitos de vida. Vamos fazer aqui agora, porque tem muita gente escutando aqui, a gente não sabe o que cada um passa hoje, qual a dor que cada um carrega. Vamos fazer esse exercício aqui, claro, olhando ali para a câmera. Sim. Fazendo essa instigação mesmo, vamos pensar, né? Olhar para dentro e sentir. Perfeito. Está contigo. Eu tenho, na verdade, meu propósito de vida, eu há um tempo atrás, desde quando eu me mudei aqui para o Recreio dos Bandeirantes, eu fiquei muito encantado porque tem algumas ruas, que são as alamedas, que tem muitas árvores frutíferas. E chegava no verão, na época das férias, meus sobrinhos e tudo, a gente fazia, literalmente, a gente fazia a feira. Era pitanga, carambola, jaca, cajá, uva. Imagina, a gente saía realmente com um carrinho para catar os sacos e as crianças voltavam com fruta, numa alegria só. E eu, assim, né, eu olhava para o céu, literalmente. Poxa, obrigado, seja lá quem plantou essas árvores, que tem aqui pelo menos uns 30 anos, né, plantadas. E aí, nessa, eu tive a mesma ideia. As próprias frutas colhidas, a gente começou a guardar as sementes, né, e a minha varanda lá é praticamente um mini jardim botânico, hoje em dia, de árvores frutíferas, sementes e mudas. Eu presenteio amigos, eu, quando viajo, replanto. Tomo cuidado de ver a questão da mata nativa para não dar problema. Né? Tem algumas árvores plantadas, até mesmo o Recreio está fazendo uma revisão nesse sentido, porque tem, surpresa minha também, né, jaca, banana, não são árvores, né, nossas, brasileiras. Urbanas também, né? E aí estão sendo retiradas, mas ao mesmo tempo eu fico questionando, gente, mas a fruta está ali para alimentar também, né, o grande encanto. E eu passei a ter isso com o propósito de vida. O propósito de vida, ele não tem que ter uma relação direta com a sua profissão, com a sua vocação. É algo que você vai fazer de legado para as pessoas. Né? O Alexander Fleming, ele acabou descobrindo a penicilina, ele era estudante, né, de medicina, né, porque ele esqueceu a porta lá do equipamento para fazer o teste, né, e aí mofou, e aí o mofo foi o que fez a substância, né, da bactéria morrer, e aí ele, né, pelo erro, descobriu a substância que salvaria a humanidade. Nós estamos aqui certamente hoje por conta disso. Né? E várias outras coisas muitas vezes surgem através do erro. Então, errar pode ser bom, a gente fala isso em sala de aula, né? Vamos errar, gente, vamos errar e descobrir através do erro, compartilhar, enfim. Dar aula, lecionar, compartilhar informação, para mim, é um dom e é o que eu sigo como profissão. Né? Mas como propósito de vida, de fato, eu tenho essa experiência da semente. Se você parar para pensar o que é a semente, né? É uma IA, não é? É uma tecnologia inovadíssima que tem ali o DNA, um código genético que você planta, molha, põe no escuro e aquela cápsula se transforma numa árvore que vai durante centenas de anos ainda alimentar populações, gerações que você não conhece. Olha que demais, gente. Não, e a gente pensa, uma árvore, olha tudo que existe antes, né? Durante e vai existir após ela. Exato, sombra, né? Acolhimento, né? Água. E a vida é sobre isso, né? A vida quantas é sobre isso. Palavras, quantos gestos, quantas pessoas que passam pela gente e podem se transformar. Quanto um abraço pode frutificar, né? De repente, alguém que esteja num momento difícil. Quantos você ficar ali presente para outra pessoa. Exato. A Lari é uma síndica muito presente. Lari, você já fez alguma ação Setembro Amarelo? Eu fiz. Você fez? Eu fiz num condomínio que eu tinha acabado de assumir. Foi um condomínio que eu assumi após uma destituição de síndica por episódios de racismo nesse condomínio. Eu lembro. Foi nesse episódio que a gente se conheceu. Exato. E aí, o que acontece? Nesse condomínio, eu já tinha esgotado todas as minhas ideias para fazer com que os condôminos ali se convivessem, se respeitassem, se dessem um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falei, gente, a gente está em setembro, a gente tem uma campanha super legal, que é o Setembro Amarelo, e as pessoas aqui não conseguem o mínimo, mas eu tô falando numa figura de quem não sofreu
um episódio de racismo, que não sofreu um episódio de violência. Então, o ter a empatia não é sentir a dor do outro, a dor é sua. Eu não vou poder sentir a sua dor. Então, como é que eu vou poder ser empática com a sua dor? Como é que eu vou conseguir fazer você passar por essa dor de maneira mais leve ou simplesmente conseguir passar por essa dor? Falei, eu preciso trazer alguém que tenha propriedade de fala para falar sobre esse assunto. E aí eu falei, eu vou levar uma psicóloga no condomínio e eu vou deixar... Em setembro. Ela abordou essa questão. E assim, o convite foi sobre o Setembro Amarelo, mas o diálogo ele foi muito mais aberto, porque, para minha surpresa, o nosso maior público foram de homens. Olha, e eles difícil, eles se mantiveram totalmente interativos durante a palestra. E que depois virou uma mesa redonda, não era mais uma palestra, porque ela sentou e começou o diálogo. Não, porque é verdade, eu passei por isso, foi assim, assim, assim. Eles começaram a dividir suas histórias e quando a gente percebeu, a nossa palestra era ali uma terapia coletiva. E a partir dali eu consegui implementar outras práticas de convivência. A gente tinha uma piscina fechada, eu consegui fazer uma festa de inauguração da piscina. Eu fiz um cinema para as crianças que virou um karaokê com doce. Então, a gente foi criando ali momentos de convivência entre os moradores. E hoje a gente tem moradores ali que voltaram a ser amigos, que voltaram a... Isso é um ótimo exemplo, como a gente fala, né, dos artistas que passam por uma dor, né, muito forte e não é que conseguem, eles olham para aquela dor e não querem aceitar aquela dor somente com uma dor e transformam isso em arte que vão ajudar depois, né, outras pessoas ou artistas a se inspirarem. O que você fez aí um episódio de racismo que é absurdo, né, e conseguiu, né, não só solucionar como reverter e fazer esse sucesso todo. Olha, a gente se olhou aqui, né? É porque, assim, você falou, a gente não falou sobre suicídio, porque, na verdade, a gente não está falando sobre suicídio aqui, a gente está falando sobre vida, a gente está falando sobre pessoas, a gente está falando sobre emoção, sobre dor, sobre individualização. Não, e assim... Porque falar de suicídio, a gente só pode falar de morte. Perfeito. Porque suicídio é a forma com que a pessoa se mata. E a gente entende que é a última instância daquela dor, é o ápice daquela dor que gerou nesse... Um dos motivos das pessoas se sentirem com essa dor, muitas vezes, elas não conseguirem identificar ou terem sido apagadas enquanto autênticas. Né? Nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta. São 8 bilhões de pessoas no planeta. Né? Então, são 8 bilhões de pessoas diferentes no planeta. Né? Que cada uma pudesse valorizar a sua autenticidade, muitas vezes numa fala entre vizinhos, o pai e a mãe, alguma coisa pedindo para a filha tirar uma roupa, botar aqui, você vai podando a pessoa, né? As experiências da escola, adolescentes são perversos, né, entre eles. E aí a pessoa vai ouvindo, né, os outros, deixando de ouvir. Vai perdendo a identidade. E vai perdendo a identidade. E aí ficou vazio, exatamente, né? Quando você perde a identidade, ficou vazio. E se perde. Para até resgatar, ela precisa desse suporte, né, da terapia. E essa coisa também de tentar se encaixar, né? Hoje, eu acho que com a rede social, as pessoas tentam se encaixar em tudo. Sabe que a gente estava almoçando, eles fizeram uma festa surpresa para mim no meu aniversário. A gente estava almoçando e na mesa ao lado, era muito engraçado, né? Todas as mulheres estavam com o rosto parecido. Todas elas com queixo projetado, né? Porque é harmonização. Sim. Então, de repente, vão na mesma médica. Sim. Com os lábios bem cheios. Eles dizem, né? O Botox Party, né? Mas, assim, todas estavam com o mesmo rosto. E aí é isso, você tentar se encaixar, tentar ser aceito, você vai fazendo coisas que você vai se perdendo de você. Exatamente. Na psicologia, a gente fala a ideia de você quer ser feliz? Ok, a gente respeita, a gente apoia. Né? Mas é exatamente assim que você quer ser feliz, né? Copiando outros, né? Você tem a sua autenticidade, voltando nessa palavra. Né? E aí esses problemas trazem a anorexia, a vigorexia, né? Pessoas que tentam exageradamente, né? ou sofrem o transtorno, né? Depois do excesso, e tem essas questões todas, voltando, né, para a questão da sala de aula na psicologia do id e ego, superego. Sim. Né? Porque o id, todo mundo acha que ele é um malvadinho, né? Porque tudo que a pessoa fala, eu digo que o id é o Zeca Pagodinho, deixa a vida levar. Vamos explicar para quem está nos assistindo. Eu aprendi essa matéria com o professor Danilo. Vamos explicar. O id, na verdade, ele vai ser o lado que vai te dar liberdade, que vai te dar permissão, que vai te dizer o porquê não das coisas. Né? Então, as pessoas tendem a criar uma analogia como se fosse o diabinho, o negativo. Mas não, é importante. Né? Você teve a coragem de pegar o carro. Né? O id traz os desafios e é importante que a gente se desafie na vida.
E o superego, ele vai trazer a regra, né, a importância de respeitar os espaços, né, entender que a gravidade ela vai te machucar, e de vez em quando tem que deixar o filho pular da mesa mesmo, da árvore. Eu vivi isso mesmo, eu mesmo quebrei os braços algumas vezes até respeitar, mas enfim. E aí, fazendo essa analogia agora, né, você tem lá o ego que fica no meio ouvindo os dois. Né? Geralmente, quando o pessoal... É como se fosse o anjinho e o diabinho, sabe? Isso, exatamente. Só que o anjinho é o que te põe nas regras, que seria o superego, né? Isso aí. E, na verdade, são essas regras que nos afastam da gente mesmo. Exatamente. Isso aí. Esse excesso, né? Olha para a rede social, a regra é aquela ali. Se você não faz aquilo ali, você tá fora. Isso, que pode ser o diabinho, né? O superego, ele pode ser o diabo também. As pessoas que querem emagrecer, né? As medicações que vão agora... Né, fazendo milagres, ou até mesmo essa ideia agora, né, as pessoas que têm o dente branco mais do que a própria lâmpada aqui da sala, né, e de novo, você quer ser feliz assim, a gente vai respeitar, né, mas é importante que haja um senso crítico nesse sentido. E a vigorexia, já a anorexia já são transtornos que devem ser tratados, né, e muitas vezes os pais demoram de ver, e isso acaba muitas vezes também levando ao suicídio, né, que a pessoa não consegue mais se identificar, né, fisicamente, inclusive. Eu tenho uma pergunta. A gente está falando de tudo que a gente pode identificar, tudo que a gente pode tratar, tudo que a gente pode ajudar a agregar antes de chegar, né, na última fase da dor. No suicídio, na morte em si, vamos dar nomes. Quando acontece um episódio, a pessoa ela tentou cometer esse ato, ela não obteve sucesso. Existe algum tipo de ferramenta, ou algum tipo de intervenção que a família ela possa intervir? Porque a pessoa teve a coragem de fazer aquele ato, ela não teve sucesso, mas ela tentou. Quem me garante que ela não vai tentar de novo? Né? Pode ser uma questão, não seja mais uma questão de conversa, não seja mais uma questão de abraço. Existe alguma forma da família ou de alguém intervir naquilo de maneira médica, Lari, de internação? Obrigado por trazer também esse assunto para a gente bater um papo aqui. Na verdade, a gente tem órgãos, né, no Brasil, dentro do próprio da Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde, tem o CVV, né, que cuida, né, literalmente. A gente recomenda que as famílias busquem suporte com seus psicólogos, né, com apoio do hospital e também do CVV. Né? O que acontece é que algumas famílias, né, a gente tem um país continental, e as pessoas não sabem dos seus direitos, muitas vezes. Não sabem nem direito o que é, né, como lidar com a questão do suicídio. E essas pessoas ficam mais desamparadas ainda. Que muitas vezes elas passam a sofrer bullying ou passam a ficar envergonhadas, né, por não saberem como tratar. No mundo ideal, né, quem tem a informação, as famílias devem amparar, devem literalmente abraçar aquele ente que tá adoentado. E que dificilmente ele vai curar isso, né, a lembrança da tentativa, né, do falecimento. E, ao mesmo tempo, é algo que não deve ser escondido. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de você chegar, né, que conversas difíceis também são importantes. Né? Então, conversar sobre, né, essa situação com a pessoa aí, de maneira escancarada, com todo mundo junto, que aí não tem aquelas conversas por trás. E a gente acaba dando força para a pessoa e deixando claro para ela que todos estão apoiando. Seria mais ou menos essa a ideia da estrutura. Ocorre que algumas pessoas não sabem lidar com o luto, mesmo quando a pessoa sobrevive ao luto. Né? E aí você tem, né, a importância, né, da psicoterapia, né, de família, né, com esses entes que precisam de ajuda. Porque muitas vezes a tentativa de uma pessoa tirar te incomoda também. Né, faz com que as pessoas reflitam muito de um assunto que não querem, né, discutir. Da mesma maneira que, de alguma maneira, é legal conversar sobre propósito de vida, embora incomode, né, mas é uma coisa gostosa de se falar. Né, e falar de luto na família, quando houve, de fato, um episódio, né, de maneira serena, né, e respeitosa, é muito delicado. E aí eu acho que é importante buscar suporte de terapeutas que possam, de repente, num primeiro momento, trabalhar junto a conversa, não uma sessão, mas uma conversa, né, onde o terapeuta vai estar junto, dando a palavra, pontuando um detalhe ou outro, porque tem muito preconceito, ou desconhecimento, ou ignorância que acaba prevalecendo. E existe uma relação de sigilo entre paciente, né, e psicólogo, psiquiatra, acredito que também, né? Sim. Existe alguma permissão ou algum dever de quando o profissional identifica
que existe o risco de suicídio, aquele paciente dele, ele comunicar ou não, ele família, não pode? É uma ótima pergunta também. No caso, o ato da comunicação, ele pode existir, que não é necessariamente o sigilo com o paciente, no caso de menor de 18 anos. Que aí o psicólogo, tudo que é tratado, de alguma maneira, ele precisa repassar para os pais. Né? Mas depois de 18 anos, né, você não tem um crime quando a pessoa diz que quer matar alguém. Não é crime. Quer matar. E a gente tem pacientes que falam isso constantemente, né, nas sessões. Né? Então, é importante que o psicólogo tenha isso muito bem claro, né, de uma pessoa que quer se matar, que diz que está pensando em ideias, e ele vai tentar ali o máximo ajudar, né, para que não ocorra e acompanhar mesmo o paciente. Né, entrando em contato. Né? Nós não ligamos para o paciente com frequência, mas nesse ponto a gente faria, né, um certo SOS, aproximação, né, com a pessoa e não se comunica, né, porque aí é pior. Né, aí você está levando... Né, o que você vai tentar é motivar a pessoa a buscar na família ou entre amigos alguém que ela possa desabafar, e aí essa pessoa vai ser o seu canal, digamos, né, fora do momento da clínica, né, do consultório. Não só isso, pode existir ali até um momento de quebra de confiança com o paciente, né? Ele me traiu, ele trouxe um terceiro, então não tem mais segurança nele. Exatamente. E aí eu penso o seguinte, óbvio, eu não estou em formação ainda, né, psi-informação, mas vamos supor, eu estou lá num atendimento, aí o meu paciente fala que ele está tentando se suicidar e me pede, ele não tem coragem de falar para a família, porque às vezes tem isso também, às vezes é uma família muito fechada, que não tem esse diálogo e me pede para intervir. Eu poderia intervir com esse pedido? Havendo o pedido, seria exatamente esse encontro, né, acompanhado com o terapeuta, né, para participar. Não há problema nenhum. Não há problema Porque nenhum. isso também pode ser interessante. Às vezes a pessoa que está aí passando por isso não tem essa coragem de levar para a família e está fazendo, de repente, já está num processo e não está avançando nesse processo, peça ajuda ao seu terapeuta, ao seu psicólogo. A gente falando de famílias, a gente está falando também de religiões, né, de aspectos, visões, né, cosmovisões. A gente falou disso, né, no intervalo. Dependendo da religiosidade, na própria família você pode ter religiões distintas, né? E aí o psicólogo tem que ir com toda a ferramenta, toda a parametragem para poder ajudar e neutralizar qualquer argumento nesse sentido. Independente de suas crenças, deve-se respeitar a dor, entender a dor e não tem a ver nada com relação a se é condenável, se não é. É ali respeitar e lembrar que a pessoa está ali pedindo ajuda, né? E deve ser ajudada, de fato. Ajudar da maneira que ela quer, não da maneira que a gente acha que pode. Sim. É uma grande diferença. E isso é falado muito em sala de aula, né? Porque às vezes a gente acha que tem a solução para o outro, mas não. Quem vai trazer a forma de solucionar aquele problema é quem está passando pela dor, é quem está passando pelo problema, né? Exatamente. A gente só vai estar ali escutando e direcionando. Exatamente. Você tem, por exemplo, pacientes que tiveram algum falecimento de parente no carnaval. Então, a pessoa associa a música feliz, a serpentina, confetes, enfim, à morte do parente. Né? E não há como tirar isso dessa ligação. Então, qualquer situação que a pessoa chama para o carnaval, enfim, essa ideia de respeitar, né, a dor e respeitar as circunstâncias que estão relacionadas a... Você falou disso, a gente estava falando sobre a comemoração de aniversário, né? E aí... sim. Eu não gosto muito de comemorar e eu sempre viajo no meu aniversário. E esse ano eu comecei a entender, mas por que isso? Por que isso? Porque lá atrás eu gostava de comemorar, mas por que eu sempre fujo, né? E aí me veio, quando a minha avó morreu, ela morreu 2 dias antes do meu aniversário. E a minha avó era, assim, uma figura muito importante na minha vida, uma figura que me trazia segurança, que me trazia afeto, era quem me abraçava, né? Aquela coisa de te aceitar do jeito que você é, sabe? Assim, é uma cumplicidade, nossa, né, foi, de vó. E dali em diante eu não... Engraçado, porque isso eu foi questionado na terapia. Ou seja, se eu não tivesse naquele momento com a terapeuta, de repente não tinha esse questionamento. E aí eu ia continuar com o padrão de no meu aniversário fugir e ter que fazer qualquer outra coisa. Sem nem lembrar por quê. Porque agora, pelo menos, você sabe e toma uma decisão a partir daí. Se quer continuar comemorando ou não. Né? E com quem Posso que você comemorar um ano sim, outro viaja, né? Claro, enfim. Com certeza. Mas ter essa consciência, né? Trazer isso, sair do subconsciente e trazer para a consciência para que você possa realmente agir. Sim, exato. A ideia dessa catarse, dessa situação onde
a referência do suicídio, né, falando exatamente assim, que é importante a gente ter muito cuidado, aqui, até mesmo na fala, né, seja quem estiver ouvindo, né, estamos com crianças aqui participando, terminou aqui o bate-papo, conversem também, né, vejam o que elas entenderam a partir daí, porque muitas vezes é um assunto que assusta ainda a criança não entende o que é, nem ainda direito à vida, quanto mais alguém que tira a sua própria vida. Né? A questão da criança mexe muito comigo, porque, como eu falei, eu perdi a minha tia e os filhos dela tinham 6 e 7 anos. Uhum. E aí, existia eu, jovem, sem experiência nenhuma com psicologia. Fui criada com uma tia psicóloga que morava no mesmo quintal que eu, mas dentro de casa não se falava sobre isso, mesmo eu tendo uma tia psicóloga dentro de casa. E pronto, a mãe deles morreu na semana do Dia das Mães. E aí eu falei, como é que eu tenho que contar pra eles que ela morreu? E eu não quero falar, mamãe foi pro céu, mamãe... Eu quero avisar que a mãe deles morreu. Como é que eu faço isso sem traumatizar uma criança? E na minha percepção, a primeira coisa que veio, eu não quero fazer isso na minha casa. Eu não quero que a lembrança deles de onde a mãe morreu, seja num quarto, seja na minha sala, seja num sofá que eles vão ficar vivendo depois, foi a minha primeira percepção. Então, eu levei eles para uma praia. E aí, eu conversei com a minha tia, que é psicóloga, e falei, como é que eu faço isso? Me ajuda. E ela foi comigo. E eu falei assim, mas eu quero falar que a mãe deles morreu. E eu quero perguntar a eles se eles querem se despedir da mãe no enterro. Eu não quero deixar de levar a criança porque é uma criança. Eu quero que seja uma escolha deles se despedir ou não da mãe naquele momento. E aí, ela contou uma história sobre o tempo de cada folha na árvore e que cada folha tem o seu tempo de cair. E a gente estava debaixo de uma amendoeira e eles viram que tinham algumas folhas muito amarelinhas e outras folhas verdes. Então, não era sobre o tempo da folha. Olha a árvore aí, tá vendo? Olha a árvore aí. Ensinando a gente, E no final... depois que ela contou a história, eu virei e falei assim, vocês sabem onde a mãe de vocês está? Ah, ela está no hospital, porque ela está muito doente. Eu falei, isso. E vocês acham que a mamãe está bem lá? Não, a mamãe está sofrendo. Aí eu falei assim, vamos fazer uma oração para o Papai do Céu? Vamos pedir o que a gente sente no nosso coração? E aí eu pensei, na mesma hora que eu falei assim, será que foi uma boa ideia? Será que eles não vão pedir para ela ficar bem e vai desconstruir tudo que eu falei sobre a folha da árvore? E aí, para minha surpresa, o mais velho, de 7 anos, chorou, não falou nada. E o mais novo, de 6, ele falou assim, Papai do Céu, tá tudo bem, eu entendo que você tem que levar minha mãe. Meu Deus. E aí... Gente, é muito claro. Beba uma água, amiga, não tem problema. E aí, naquele momento, óbvio, todos nós choramos e a gente falou realmente que o Papai do Céu estava levando a mamãe dele, que ela tinha morrido, ela tinha falecido e que quando uma pessoa morria, a gente fazia uma reunião para se despedir da casquinha daquela pessoa. Porque a melhor parte dela, o Papai do Céu já tinha levado, mas a gente podia se despedir daquela caixinha, daquela casquinha. E aí o mais novo falou, eu quero. E o mais velho falou, não, eu não quero. Eu falei, tudo bem, não tem problema. E aí, antes da gente ir embora, o mais velho voltou, pegou uma folha no chão e falou assim, eu vou levar minha mãe para casa comigo. Oh, meu Deus. E a gente guardou essa folha dentro de um livro, a gente tem essa folha até hoje. Lindo. E eles, de vez em quando, eles perguntam, você ainda tem nossa folha? Eu falei, tenho. O cuidado, tá lá no né? livro. Para não ser um trauma, né? A folha, nesse caso, é o que a gente chama de amuleto. Na psicologia, a gente usa isso como instrumento, com criança é muito comum, né? A fralda, né, uma parte de uma roupa, é algo que para ele simboliza a aproximação da mãe. Sim, sim. E realmente foi um ponto muito delicado e é um ponto que até você pensa depois. A minha primeira, em relação a eles, foi colocá-los em uma terapia, que eles não faziam. Não tinha como trabalhar o luto da mãe deles. Como é que eu trabalharia um luto sem nenhum tipo de experiência? Sim. E foi engraçado que o mais velho... Quando a gente chegou do enterro, ele virou para mim e falou assim, prima, hoje eu chorei pela minha mãe de dia, de tarde e de noite. Agora eu não vou chorar mais. E ele ficou mais de 1 ano sem falar da mãe. Ele internalizou tudo que lembrava a mãe e ele é a cara da mãe. Então as pessoas sem sensibilidade também chegavam...
nossa, você é a cara da sua mãe, sabendo que ela não tá mais aqui, né? Então, tudo causava raiva nele. Lembrar da mãe trazia raiva para ele. E eu lembro que depois de 1 ano, em uma das terapias dele, a psicóloga me chamou para conversar. Ela falou assim, olha, hoje eu consegui chegar na raiz do Gabriel. Raiz, ó. A gente conseguiu chegar na raiz do Gabriel. E ele me falou que a mãe dele escolheu ir embora. Aí eu parei assim, porque a última lembrança que ele tem da mãe é ela acordando de madrugada, indo pro hospital, e ela falou, pode voltar a dormir porque a mamãe vai no médico e volta. E ela nunca voltou. Então, na cabeça dele, a partida foi uma escolha dela. Então, mas a partir dali a gente soube como trabalhar. A gente não, né? Ela soube como trabalhar. Ela direcionou, né? Eu vou te falar, você está de parabéns, né? O cuidado que você teve com essas crianças é algo fora do normal, assim, muito positivo, né? Não é toda família, não é toda criança que tem essa sorte de ter um parente, um tio, porque é muito comum, e de novo, não é culpa também dessas pessoas que se afetam demais com as notícias e esquecem, né, de cada pessoa tem que ser tratada diferente. Então, meus parabéns, mas também tem aquelas pessoas que surtam, né, e as crianças acabam sem entender nada e criam-se os traumas, mas aí é a vida, né, e cada um trata. Por isso que eu quis fazer essa ênfase que se tem a oportunidade de tratar esses assuntos, tratem, conversem, porque é a lei natural da vida e traz, sim, um momento de serenidade. Né? E, de novo, conversas difíceis são importantes. Né? A gente, para valorizar a vida, precisa entender que ela é finita, né? Então ela é natural. Engraçado que a gente falou aqui, né, de frutos, raízes, folhas. Estamos entrando no mês da primavera, né? Sim, e é o mês do Setembro Amarelo. Então, a gente já está terminando. Já estou aqui com uma sinalização. Quando o papo é bom, vai fluindo, né? E eu acho que é isso, é falar sobre vida, né? A gente veio falar aí sobre esse tema que é tão delicado, mas a gente precisa falar da vida. Perfeito. Porque o que a gente quer? Que as pessoas vivam e vivam bem, Exatamente. Né? E essa questão a nossa cultura brasileira com relação à morte, a gente vê muito como o fim. Você vai para outras culturas no mundo, né? As pessoas vivem em nós. Né? Então, os mexicanos, eles fazem festa, né? quando em homenagem aos falecidos. Né? Eles usam roupas coloridas. Eu vim aqui, na verdade, com a camisa colorida, angolana, né? De temática africana, por isso. As pessoas, muitas vezes, também começam a usar muito preto. Né? De né? E eu me forço, muitas vezes, em dias cinzentos, a usar roupa colorida, exatamente para poder me ajudar e ajudar outras pessoas que, ao me verem, né, percebem que não tem somente guarda-chuva preto no caminho. E isso é uma referência muito visual, né? Você falou em dias cinzentos e realmente o dia cinzento ele me traz lembranças muito ruins e a gente cria essas referências, né? Exato. Não sei explicar o porquê, mas a gente cria essas referências. E eu vou fazer isso que você falou, eu vou usar mais cores em dias cinzentos. Colorido. E coincidentemente eu estou de vermelho hoje. Eu estou de preto. Exato. É poderoso, pode ter certeza. Eu vou te emprestar um livro chamado Psicologia das Cores. Eu já li. É sensacional, ajuda para o mundo, universo corporativo, relações, para tudo. Muito bom, gente. Muito bom, terminamos esse assunto, infelizmente. Eu acho que a gente já pode colocar ele como sócio aqui. Ele é o nosso psicólogo consultor. Eu acho que pelo menos uma vez por mês ele nosso psicólogo consultor. Danilo. Muito obrigado, meninas, pela oportunidade. Né? Também compartilhando, a Roberta já sabe, tem bem segredos e surpresas em breve. Maravilhoso. Para o pessoal aí que já me conhece, estaremos presentes de alguma forma nesse projeto. Eu faço questão de divulgar oficialmente aqui com vocês. Então pronto, já está pré-agendado, porque ainda não tem data certinha, né? Mas já está pré-agendado um retorno. E a gente também poderia aproveitar essa nova mudança aqui do estúdio, tem novidades chegando, de repente fazer alguma coisa mais interativa. Quem sabe? A gente não aproveita a presença do psicólogo, traz alguns síndicos, faz toda uma ação para que os síndicos estejam aqui, para a gente compartilhar, para perguntar. Eu acho que pode ser bem interessante. Tem software chamado Kahoot, que a gente consegue fazer interações com o pessoal que estiver ouvindo. Olha que legal. É possível fazer. Bom, os meninos vão dar o jeito deles ali, porque a ideia já surgiu. Quando a ideia está no mundo, tem que ser executada, né? O jeito de executar vai ser encontrado. Eu ouvi um riso de nervoso lá atrás. Não, eles são craques nisso, menina. Eles vão fazer isso rapidinho. Mas é isso. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente, falando desse tema.
Lari chegou, que bom. Eu tava Cheguei, aqui. tô até mais leve. Eu tava aqui me ansiosa e tô sentindo. leve. Eu tava aqui me sentindo tão sozinha, mas eu. Ó, abracinho. É isso, vamos fechando. Danilo, teu Instagram. Dan Pecunha. Não, só o Instagram. O e-mail da Estácio. Caramba, gente. Vai. O Dan Pecunha, o e-mail do Instagram. Ih, gente, falhou. Anota. Depois ajusta isso aí, né? Deixa eu perguntar qual. Consegue. Vai do zero. Qual o Instagram? O Instagram vai ser o Dan Pecunha. E também tem um e-mail corporativo, né, no trabalho como professor. Vai ser o danilo.cunha@estácio.br. Maravilha. A gente vai botar aqui embaixo também para vocês seguirem o Danilo. E a gente termina assim, né? É isso. Mas eu queria falar uma coisa rapidinha antes, que é dizer que com quem viveu uma perda, com quem viveu momentos muito difíceis também, mesmo com a minha pouca idade, a gente brinca muito, tá falando bobagem, não viveu nada. Vivi muita coisa com 30 anos, então eu queria dizer que toda vida importa e nenhuma dor é pequena. Então, seja sua, seja de alguém próximo a você, não menospreze esse sentimento, porque às vezes o sentimento de que o nosso sentimento não é importante é completamente destrutivo. Então, seja você uma rede de apoio, se você puder ser. É isso, e busque ajuda, né? Exatamente. Eu acho que é isso, busque ajuda, busque alguém para te ouvir. É isso. Né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Perfeito. É isso, Obrigada. E assim a gente finaliza. Tchau, tchau. Beijo.